Durante esse mandato do Lula, ele vem assumindo promessas que não pode cumprir e vem comprando brigas que não pode ganhar. Eu já tratei com vocês várias vezes aqui do atrito que existe entre o Congresso Nacional, deputados e senadores, e também o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vem extrapolando os seus limites, vem legislando, vem alcançando um braço da separação dos poderes que não é dele. Só para você entender. No Brasil, vigora a tripartição de poderes. O que é isso? Quer dizer que nós temos três poderes, que são independentes e harmônicos. Nós temos o executivo, é onde o Lula fica. O legislativo é onde os deputados e senadores ficam. E o judiciário é onde o STF fica, isso no âmbito da União. E aí nós temos em escala estadual, temos em escala municipal, sem o judiciário. No municipal não tem juízes municipais. Só para você entender. Cada poder tem sua função, ou seja, cada um no seu quadrado. E quando um desses poderes avança no quadrado do outro, ele está sendo inconstitucional. É isso que são as acusações hoje, que são as denúncias feitas pelo Congresso Nacional contra o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal foi em pautas que não é dele. Por exemplo, aborto, drogas, marco temporal, dentre outros. E aí a grande questão é, o Supremo ganhou poder demais para poder derrubar o Bolsonaro. Então, uma grande parte da sociedade, imprensa, entre outros, deputados, deram muito poder. E agora? Como frear isso, uma vez que eles gostaram do poder e agora estão atingindo o agro, estão atingindo pautas caras como o aborto. E por que isso? Porque tem um artigo da Constituição que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. O primeiro artigo, diga-se de passagem, da Constituição. E aí, os eleitos são os deputados e senadores. STF não. E aí, estes eleitos é que vão definir e vão ter que pôr a cara de 4 em 4 anos para pedir voto para os seus eleitores. E aí, pega muito mal um eleitor chegar e falar, ó, e o aborto? Está liberado no Brasil, mas eu não queria. Como é que fica? Então, o STF vem assumindo um caminho melindroso. E eu comecei esse editorial, esse vídeo aqui, falando para você que o Lula compra brigas que não pode ganhar. Acontece que o STF resolveu aprovar um tal do marco temporal. Eu já expliquei muitas vezes para vocês o que é marco temporal, então não vou repetir, só para poupar o seu tempo, tá? Se você não viu, tem alguns vídeos atrás aí que eu expliquei isso. E aí, o STF veio e confrontou o Legislativo. O Legislativo já entendia que o marco temporal existia, ou seja, os índios não poderiam falar que certa terra é deles depois que a Constituição foi criada. E aí, o STF desrespeitou o Congresso e falou, não, quem manda é a gente. O STF falou, não aceita o marco temporal. O Congresso imediatamente falou, não, quem manda somos nós. Vou fazer uma lei aqui para ser cumprida sobre o marco temporal. Em minutos foi aprovado e foi para a mão do Lula. Lula ficou no sinuca de bico. No meio desse caminho, Lula ou sanciona, e se ele sanciona, ele está a favor do Congresso e contra o STF. Se o Lula veta, ele está contra o STF e a favor do Congresso. Lula falou, eu estou com o STF. Vocês, Congresso, que me desculpem. E aí veio o primeiro resultado. Um indicado de Lula não passou, caiu. Lula indicou o defensor público da União, esquerdista. E o Congresso falou, não, você não nos respeita, eu não vou te respeitar também. E agora, a fala do Pedro Lupion, esse deputado tem mais poder do que você possa imaginar. Não tanto quanto o Lira, mas chega perto. O Pedro Lupion, para quem não sabe, ele preside hoje a FPA. Você não sabe o que é FPA? Ainda bem que você está no meu canal para eu poder te explicar, né? A FPA é a Frente Parlamentar do Agro. O que é a Frente Parlamentar do Agro? Cria-se um grupo de deputados
que criam um estatuto ali e dizem: nós vamos defender a pauta do agro brasileiro. E aí, facilmente, essa FPA tem 300 deputados. E se o Pedro Lupion falar: nós estamos contra o Lula, são 300 contra o Lula. É maioria. Acabou para o Lula. Não aprova mais nada. E tem força o suficiente para impeachment. Olha o resultado da história aqui. Pedro Lupion publicou nas redes sociais dele: o governo optou por nos enfrentar.